Enquanto isso, eu quero trazer para vocês uma postagem que foi feita pelo presidente americano Joe Biden, dizendo e reiterando esse apoio ao primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Ele coloca o seguinte: este fim de semana contatei novamente o primeiro-ministro Netanyahu para reiterar o apoio inabalável dos Estados Unidos a Israel e para atualizá-lo sobre nosso apoio militar e esforços para proteger civis. Este é o momento para que todos os países condenem categoricamente o Hamas como uma organização terrorista que não representa as aspirações do povo palestino. Vilela, você está comigo para poder comentar sobre esse assunto? Evandro, tô sim. Ô Vilela, como que você avalia mais essa manifestação do presidente e pedindo também um apoio internacional na condenação do Hamas como grupo terrorista? Olha, eu vejo que esse tipo de medida, ela é fundamental. Eu não consigo encontrar lógica no fato de que alguns países, e do que a própria ONU, do que o próprio Brasil, por exemplo, não venham a deixar claro que se trata de uma organização terrorista. É isso que tem que ser colocado de uma forma objetiva. Não se pode admitir que uma organização proceda a ataques como foram feitos, que uma organização tenha a finalidade objetiva, a finalidade específica de aniquilar o povo de Israel, de aniquilar o Estado de Israel, e isso não seja considerado pela ONU e por diversos países como um grupo terrorista. Então, eu vejo que esse posicionamento do presidente Biden e dos Estados Unidos deveria influenciar outros países, inclusive o Brasil, a deixar clara, a tomar claramente uma posição dizendo que se trata, de fato, de uma organização terrorista. Ô Vilela, agora qual que é a dificuldade da Organização das Nações Unidas em conseguir fazer e trazer encaixar o Hamas nessa categoria? É justamente chegar a um consenso com todos os países que integram o Conselho de Segurança ou com todos os países que integram a organização, seria isso? Exatamente. A organização hoje em dia, especialmente dentro desse contexto de uma certa disputa velada que se vê no campo geopolítico internacional, acaba tendo dificuldades de tomar decisões, de tomar posições em temas que tenham defesa de um lado ou outro. Talvez em outro contexto, que não fosse um contexto de guerra efetiva, a ONU tenha oscilado e não tenha tentado, de alguma forma, deixar consignado claramente que se trata de um grupo terrorista. Mas o fato é que não existe outra expressão. Se trata de um grupo terrorista, e aí sim é importante separar o Hamas, esse grupo terrorista que é o Hamas, da comunidade palestina. A comunidade palestina, ela tem os seus reclamos, ela tem os seus interesses que devem ser ouvidos, devem ser acolhidos. Agora, isso não tem nada a ver com essa organização, que muito além de uma organização política, é uma organização terrorista e deve ser vista como tal. Agora, Vilela, tem muitos países que usam a menção da ONU para poder também categorizar o Hamas como grupo terrorista ou não. Isso aconteceu, por exemplo, no começo da manifestação do Brasil, lá no último sábado, que inclusive foi muito criticada por várias outras autoridades. E aí, esses países também acabam levando em conta as relações que têm com outros atores que fazem parte ou estão envolvidos direta ou indiretamente no apoio a esses grupos e por isso que acabam não dando um recado tão contundente logo de cara, já de partida, em relação a essa guerra? Olha, Evandro, essa manifestação do Brasil é uma manifestação vergonhosa. Uma coisa é você ter um contexto de geopolítica, você ter a necessidade de negociação, de tomada de posições, muitas vezes sem ter um enfrentamento com outro Estado. Agora, nesse caso, nós temos algo que afeta diretamente a noção de direitos humanos do ponto de vista internacional. Então, quando se trata da prática de terrorismo, que é o que foi feito, que é o que é feito por esse grupo terrorista, que é o Hamas, não cabe passar pano, não cabe passar a mão na cabeça, não cabe utilizar outra denominação que não seja a denominação terrorismo. Nesse sentido, o Brasil, especialmente nesse momento à frente do Conselho de Segurança da ONU, o Brasil errou
errou feio e aí acaba fazendo com que a sua posição seja percebida internacionalmente como uma posição de absoluta fraqueza. Então, nesse sentido, eu vejo que os países, tal como o Brasil, que seguem nessa linha, acabam errando e acabam perdendo a oportunidade de demonstrar o papel da comunidade internacional em criticar esse tipo de grupo, que é um grupo terrorista.